Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar este vídeo fazendo uma pergunta aos irmãos. Nós estamos em guerra? Pense bem, nós estamos em guerra? Porque muitas pessoas estão vivendo como se não estivéssemos em meio a uma guerra travada. Como se não estivéssemos em meio a uma batalha na qual está em jogo a nossa salvação, a salvação das nossas famílias. Se nós estamos em guerra, meus irmãos, o porquê então que muitas pessoas estão vivendo e dando total liberdade para o inimigo? Porque muitas pessoas estão vivendo de braços dados com o inimigo, com o mundo, com este sistema que nos odeia e que tenta nos destruir. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 11, ele diz assim: porque não ignoramos os seus ardis. Paulo diz claramente que ele não ignorava os ardis do inimigo. Paulo reconhece que ele tinha um inimigo. Paulo reconhece que nós estamos em guerra. Observe, meus irmãos, o que a palavra de Deus vai nos falar a respeito do nosso adversário. Esta palavra ardis, ela deriva da palavra ardil, palavra esta que traz-nos a ideia de alguém que age com astúcia, com esperteza, com estratagema, com malícia. Palavra esta que nos traz a ideia de alguém que tem uma habilidade para iludir, para enganar, uma habilidade para preparar artimanha, armadilha, ciladas aos servos de Deus. E tudo isso, meus irmãos, cabe muito bem ao adversário. O apóstolo São Pedro, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Pedro deixa bem claro que o diabo é nosso adversário. Nós temos um inimigo e este inimigo não se cansa de tentar nos destruir. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Observe, meus irmãos, que nós não podemos dar brechas para este inimigo, ignorar a ação deste inimigo, ignorar que este inimigo vai tentar tirar proveito de todas as situações para nos prejudicar. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, o inimigo ele não só ataca, como também ele tira proveito das situações. O inimigo não só nos ataca, como também ele tira proveito das nossas fraquezas e falhas e da nossa falta de vigilância. Muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo presa fácil do inimigo porque estão dando lugar ao inimigo. Estão entrando em situações que facilita o agir do inimigo. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, ele diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Abstende-vos de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que pode ser uma armadilha para você, de tudo aquilo que pode te levar ao pecado e à ruína.
Meus irmãos, antigamente a igreja brasileira era doutrinada, era zelosa, preocupava-se com os bons costumes e isto protegeu a igreja brasileira. Hoje, infelizmente, os cristãos não estão tendo esta preocupação. Muitas pessoas que servem a Cristo estão entrando em ambientes, em situações que, apesar de não ser propriamente pecado, facilita o pecado, facilita a ação do adversário, facilita a ação do inimigo. Hoje as pessoas estão dividindo o seu coração, dizem que amam a Deus, mas também querem amar o mundo e as coisas do mundo. A palavra do Senhor nosso Deus diz em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Observe, meus irmãos, que, infelizmente, o amor ao mundo, as coisas do mundo, tem sido uma cilada para muitos servos de Deus. E o inimigo, ele não deixa passar estas oportunidades. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. O inimigo quer nos destruir. O inimigo deseja destruir as nossas famílias, destruir a igreja do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo está conosco. Nós temos da parte de Deus meios para vencer o inimigo. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Tiago capítulo 5, versículo de número 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Observe, meus irmãos, que nós temos ferramentas dadas por Deus à sua igreja. A oração, o jejum. Temos também, meus irmãos, o poderoso sangue do Cordeiro. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós temos, meus irmãos, a armadura de Deus, que o Senhor nosso Deus proporciona à sua igreja. Efésios capítulo 6, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois sim, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, a espada do Espírito, pela qual a Igreja de Cristo vai vencer todos os ardis de Satanás. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Meus irmãos, tenhamos cuidado. Meus irmãos,
sejamos vigilantes. Clamemos pela misericórdia do Senhor nosso Deus, para que Ele venha nos livrar de toda a artimanha do adversário. Bendito seja Deus. Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém e amém.